Boa noite, meus amigos do DP, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira, mais uma quinta TDP. É um prazer ter vocês aqui comigo em mais uma quinta-feira. Então, deixa eu chamar aqui o pessoal, compartilhar aqui nos grupos. Boa noite, Maiara, Emanuel. Eu fechei o WhatsApp aqui. Esperar aqui. Quintou, Emanuel. Boa noite, Garibaldi. Seja bem-vindo. Conceição, Hélida, Liberato. Seja muito bem-vindo a mais uma quinta TDP. Hoje nós estaremos falando sobre produtor rural. Então, aí, se você tem alguma dúvida sobre produtor rural, vem conosco que Glace vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Luciara, Mônica, Leona, maquiagem, seja bem-vinda. Já me fala se é a primeira vez que você está participando da quinta TDP, se já participou de outras quintas. Essa é a nossa 23ª quinta TDP, o nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras. Então é um prazer estar aqui com vocês todas as quintas-feiras. Jaqueline, seja bem-vinda. Lipão, Rita, já coloca de onde você está falando, se é a primeira vez que está participando aqui com a gente. Já tá chovendo, tá quente. Aqui estava chovendo, mas parou e tá bem abafado, bem quente. Leone, a primeira vez. Claudinha, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, meu amigo Glaucio. Eu vou já estar te chamando, viu? Deixa eu só compartilhar aqui. Contador Laércio, seja bem-vindo. Kaline Dantas, boa noite. Deixa eu só terminar aqui de compartilhar. Prisciane, vocês não me falaram de onde vocês estão. Sinop, outra vez participei. Jaqueline, ai, que bom. Do Mato Grosso. Rônia de Belém, bem pertinho aqui, Belém, vizinho, Abrejo. Seja bem-vindo, Rônia. Caxias do Sul, Itaituba, Pará, São Paulo. Francinete, seja bem-vindo. Rosilene, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos dar início à nossa quinta TDP. Hoje nós estaremos falando sobre produtor rural, as principais dúvidas, os principais aspectos e particularidades que envolvem o produtor rural. Divani do São José do Rio Preto, Heloísa de Mirante, de Paranaquara, São Paulo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu convidado de hoje já participou outras vezes, outra quinta TDP, é Glacivaldo, ele que é especialista em social, contador e rei do produtor rural. Então, assim, é uma honra tê-lo aqui novamente para estar passando o seu conhecimento sobre produtor rural. Quem trabalha sabe o quão tem particularidades essa parte do produtor rural. Então, vamos dar início. Glace. Boa noite. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo a mais uma quinta TDP. Tudo bem? Tudo bem. E você, Fran? Eu tô bem também. Só tô bem cansada, mas eu tô bem. Tirando isso, é tudo bem. O DT que lute, né? É muito bem, tudo muito bem. Bem cansada, bem feliz, bem realizada, tudo bem. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
como vocês estão? Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Porque sempre que a gente começa a live, a gente ajusta. Aí quando começa a live, a gente fica só assim, né? É Aham, uma coisa, gente. É uma luta diária. é verdade. Então, Glacivaldo, seja muito bem-vindo. Se apresente para o pessoal, para quem não te conhece. Fala um pouco sobre você. Falo sim. Boa noite, Rosilene. Sempre está nas nossas lives. Marli, querida, certo? Nossos colegas. Boa noite a Uhum. todo mundo que está entrando agora, né? Novamente. Para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o Glacivaldo Marques, sou contador, sou especialista em social, tenho um MBA em auditoria e controladoria, estou fazendo uma pós-graduação agora em Direito do Trabalho, sim, eu acho que eu estou acabando de perder o juízo que eu tenho, né? Fazer uma pós em Direito do Trabalho. Uhum. Estou aqui em Minas Gerais, lá no interior mesmo. Minha cidade se chama Eloy Mendes. Aí, claro que eu não posso deixar de dar referência. Quem participa da minha live sempre tem a mesma referência. Qual que é a referência? Eloy Mendes ninguém conhece. Mas, sabe Varginha, a Varginha. cidade que dizem que apareceu um ET? Então, eu moro do lado. São 15 minutos, sabe? Então, eu sou atuante em departamento pessoal, já tem 13 anos, já eu estou em 13 anos que eu estou no DP. Desses 13 anos, 11 são só no DP para produtor rural. Hoje eu trabalho em uma entidade sindical, patronal, só de produtores rurais. Uhum. E além disso, além de eu estudar, além de eu compartilhar meu conhecimento, eu ainda sou consultor trabalhista e professor. Então, assim, é um mix, é um combo de coisas, né, Fran? Isso. Boa noite, Leandro. Nosso colega Leandro acabou de entrar. Pois Oi, é, Leandro, boa noite. mil e Seja uma bem-vindo. utilidades. Não, o DP, né? O DP é mil e uma utilidades. Pois é. Então vamos dar início à nossa live. Eu queria que você falasse um pouquinho como você se tornou assim, uma referência em produtor rural, meu amigo Glassen. Tá, vamos lá. Eu não me tornei referência em produtor rural porque eu quis. É até engraçado eu dizer isso. Eu me tornei referência em produtor rural porque eu precisei. Como assim? Eu trabalho no departamento pessoal desde 2009. Uhum, Fiquei 3 anos no escritório. Aí esse escritório ele era generalista, né? Fazia folha de produtor, fazia folha de comércio, de prestação de serviço, uhum. de empresas em geral, simples nacional, lucro real, lucro presumido. Era aquele escritório raiz que a gente fala, né? Que Isso, fazia tudo, completo. certo? Era um combo, fazia tudo. Fazia DP, fiscal, contábil, administrativo, enfim. Aí esse escritório ele fechou em 2011 porque o contador passou no concurso público. Ah, aí abandonou. Aí ele abandonou a carreira, ele foi para outra área totalmente diferente da Uhum. contabilidade. E aí eu nem pensava em fazer contabilidade, nem pensava em ser contador, estava no terceiro ano do ensino médio, sem saber o que eu ia fazer. Aí eu participei de um processo seletivo no sindicato, onde eu trabalho hoje, Uhum. e tive a sorte, eu digo sorte mesmo, a oportunidade de trabalhar lá. Não tinha departamento pessoal lá no sindicato, eu entrei com a ideia de fazer um departamento pessoal, de prestar esse serviço para os sindicalizados. Uhum. Eu entrei, gente, eu era cru de tudo. Acho que todo mundo cai de paraquedas no DP. Né? Porque eu Uhum. trabalhava no escritório contábil, sim, só que eu não fazia só folha, eu fazia outras coisas. A minha folha, ela era feita, mas ela Uhum. era conferida pelo contador. Só que aí eu fui para lá, olha já a responsabilidade que eu fui. Eu fui para lá para fazer folha. Só.
folha. Quando eu entrei, era só folha. Gente, aí eu me vi, eu me vi assim, eu vou ter que aprender departamento pessoal, né? Comecei a aprender departamento pessoal aos poucos, aí depois eu fui fazendo um funil, fui afunilando, até que um dia, assim, bem no finalzinho do ano, daquele ano, eu decidi que eu ia fazer contábil. Ah, vou fazer contabilidade, porque eu já sei algumas coisas de contabilidade. E eu preciso aprender DP na faculdade, tá? Eu conto, Triste você conta. ilusão. Eu acho Então, que aí eu pensei, vou fazer contábeis porque eu aprendo desenvolvimento pessoal na faculdade, junto uma coisa com outra, né? Tá, só que todo mundo que é contador hoje sabe que a gente aprende tudo na faculdade. Aprende fiscal, aprende contábil, aprende lucro, aprende custo, aprende pública. Até pública a gente aprende na faculdade. uhum. A gente aprende direito do trabalho. Sim, a gente aprende direito do Administrativo. trabalho. Sim, mas a gente não aprende DP. Não adianta, não aprende DP. Aí eu falei, que lindo, né? Aos poucos, eu fui vendo, tive que me aperfeiçoar, porque departamento pessoal não é para amadores, eu vivo dizendo isso, tá? Quem está no DP hoje é guerreiro, É tá? mesmo. Porque o DP, ele é uma área maravilhosa, mas ele é uma área maravilhosa para quem gosta e para quem estuda, porque se você for um profissional de DP que não gosta de estudar e que deixa a vida me levar, não é DP, né? Então, eu fui vendo que eu precisava aprender departamento pessoal, fui aprendendo, criei uma conexão, né, com colegas da área de sindicatos. Aos poucos, eu fui criando esse network e fui vendo que o departamento pessoal para produtor rural Uhum. não é algo assim, não é algo comum, certo? Não é todo mundo que tem, digamos assim, que tem essa loucura, eu falo loucura, de ir para o departamento pessoal para produtor rural. Por quê? Porque tem loucos para todas as áreas. Tem É. louco para o departamento pessoal para construção, tem Uhum. loucos para departamento pessoal de simples nacional, de lucro real. Então eu vi Condomínios. assim, eu trabalho com eu vi essa oportunidade e falei, olha, eu já trabalho com departamento pessoal, me apaixonei pela área de departamento pessoal e trabalho com produtor rural, vou aproveitar essa oportunidade. Me especializei, fiz cursos, fui me capacitando. Até hoje, dizem que eu sou referência em produtor rural. Você é, meu amigo. Eu mesmo eu considero. Sempre quando eu tenho alguma dúvida, amigo, me socorre aqui. Sim, e é tão gratificante isso. Pois é. Pois é. Então, foi aos poucos, né? Conquistando o espaço dentro dessa área, desse subnicho que é os produtores rurais. Então, assim, é muito bom ter você, assim, como referência, que, tipo assim, são poucos profissionais que, tipo assim, que eu conheço, que estão na internet, pode ter muito, assim, muito atrás do balcão, do birô, que sabem muito, mas não tem, assim, não tem vergonha, tem medo de estar compartilhando os seus conhecimentos. Tipo assim, a gente colocar, dar a cara a tapa mesmo, entendeu? Eu vou fazer, então eu vou dar a minha cara a tapa, eu vou dar aqui para vir os bons frutos bons e os frutos ruins. E a colheita é muito boa. Quando você dá, você recebe, né? De alguma forma, você recebe. Então, assim, é muito gratificante você receber uma mensagem, dizer que se inspira em você, que você é referência para aquela pessoa, que você tem ajudado ela. Isso é muito bom mesmo. Então, isso é muito Não tem gratificante. preço. Eu digo assim, Fran, não tem preço. Não, não Não tem tem. preço. A gente saber que a gente está ajudando. E a maioria das vezes, o profissional sabe daquilo que ele está falando, mas ele não tem a segurança para fazer. Isso. Certo? Uhum. Eu vejo muito isso. Isso, não tem uma certa segurança, mas, gente, vamos botar a cara no sol, vamos torrar no sol, porque dá certo. No início é difícil, não é fácil, mas dá certo. Não, Nada na vida é exatamente. fácil, né? Mas vamos seguindo. Mas, meu amigo, assim, uma dúvida assim, que eu tenho, assim, qual a diferença, se existe alguma diferença entre produtor rural e segurado especial?
ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Vamos lá. Produtor rural, quando a gente fala em produtor rural, a gente tem produtor rural pessoa física e produtor rural pessoa jurídica. Aí dentro do produtor rural pessoa jurídica, a gente tem agroindústria também. Mas eu não vou abrir muito leque não, porque senão pode confundir. Vamos fechar de novo. Certo. Produtor rural, pessoa física e segurado especial. Produtor rural, ele é um contribuinte individual, tá? Eu acho que falando contribuinte individual fica bem fácil a gente ter concepção. Ele é um contribuinte individual que a área dele, o que vai ser referência para ser um produtor rural ou ser um segurado especial? É a área e a questão da particularidade para empregados. Como assim? Produtor rural pessoa física. É uma pessoa física, contribuinte individual, cuja área dele de exploração, ou seja, ele não precisa ser dono da propriedade. Ele tem que ter a utilização, certo? Cuja área dele de utilização seja superior a 4 módulos fiscais. Glacivaldo, o que é módulo fiscal? Módulo fiscal é uma medida padrão que a Receita Federal adota para cada município em hectares. Hectares é a medida padrão da Receita. É uma medida assim, por exemplo, do carro é quilômetro, da energia é quilowatt. Do produtor rural é hectare. Então, assim, o produtor rural pessoa física é um contribuinte individual, a área dele é superior a 4 módulos fiscais. Já o segurado especial, ele é o quê? É um pequeno produtor. Pequeno produtor. Então, quando a gente fala produtor, a gente remete à propriedade. A gente remete à área rural. Então, pequeno produtor que pessoa física, tá? Segurado especial, pessoa física, cuja área dele de utilização, ou seja, não precisa ser dono também, não ultrapasse os 4 módulos fiscais, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que é uma pequena propriedade, além disso, a mão de obra dele, a gente fala que é familiar, ele vive em regime de economia familiar, ou seja, aquela atividade dele é a única fonte de renda da família. Eles vivem da propriedade. Eles vivem do café que eles vendem, eles vivem do leite que eles vendem, entendeu? Sim. E, além do mais, o segurado especial, onde muita gente peca aqui, na questão dos empregados. Qual que é a questão dos empregados? Diferente do contribuinte individual, pode ter N empregados, o contribuinte individual, não. O contribuinte individual ele tem uma limitação de empregados. Tá? Muita gente fala o seguinte, segurado especial não pode ter empregados. A regra é assim, o contribuinte individual não pode ter empregados. Ele pode, gente. Ele pode ter. Inclusive, hoje eu vi que teve uma pergunta sobre essa questão, né? Eu vou até deixar para falar mais sobre essa pergunta na hora que a gente chegar nela. Porque eu vi, aquela hora a gente conversou, eu vi que tem essa pergunta. Então, eu não vou aperfeiçoar muito nessa resposta, porque a gente vai falar dela. Mas, assim, resumindo, produtor rural é um contribuinte individual, área superior a 4 módulos fiscais. Já o segurado especial, pequeno produtor rural, a área dele de utilização é inferior a 4 módulos fiscais e vive em regime de economia familiar. A atividade dele paga as dívidas dele, paga as despesas dele. É aquilo, ele não tem outra renda. Entendi. No caso, existe essa diferença, que no caso, um segurado especial, ele só pode ter uma propriedade com 4 hectares e tá na sua renda familiar. 4 módulos. Módulos, certo. 4 módulos. 4 módulos. 4 módulos fiscais. Isso. 4 módulos fiscais e tem que estar na renda familiar, né? Nessa parte da renda familiar. Entendi. Exato. Deu para entender, pessoal, a diferença entre produtor rural e segurado especial. É tanto que o segurado especial, tipo na parte do essencial, ele tem aquela particularidade que ele está dentro mesmo do módulo do portal, que onde pode estar emitindo a própria folha e os encargos diretamente lá dentro do portal do essencial, sem precisar de um sistema contábil de gestão de folha. Igual do doméstico.
Força Isso. doméstica. Uhum, isso mesmo. É, tem até uma dúvida a respeito disso aí sobre a contratação de empregados, se ele pode contratar empregados ou não. Você quer responder agora ou quer deixar mais para frente? Vamos responder? Porque acho que já fica certinho. Vamos Uhum, lá. Primeiro ponto, a gente falou quem é o produtor rural e quem é o segurado especial. uhum, Dentro ainda dessa definição, a gente tem a outra diferença, que é o quê? O produtor rural, ele pode, pessoa física, ele pode contratar N empregados. Ele pode contratar 50, ele pode contratar 10, ele pode contratar um, ele pode contratar nenhum. Pode contratar 10 agora, demitir na safra, contratar mais 50. Não tem uhum, problema. Já o segurado especial, ele pode contratar? Pode. Mas o segurado especial, ele é um regime previdenciário que beneficia pequenos produtores. E a gente tem algumas características dele. As uhum, características dele é o que a gente acabou de falar. Ele é um pequeno produtor, a área dele não ultrapassa módulos, vive em regime de economia familiar. Só que ele pode contratar empregado, ele pode contratar mão de obra. Mas aqui é um dos erros que mais acontece. Eu atendi consultoria agora na implantação da fase de pagamento, que às vezes o DP, sem saber dessa questão de o segurado especial ou produtor rural, ele acabou classificando um segurado especial como produtor rural ou acabou classificando o produtor rural como segurado especial. uhum, O que isso tem a ver com escolha de pagamento do empregado ou não? Acontece o seguinte, o segurado especial ele pode ter empregado, mas não pode ultrapassar uma regra que a gente tem. Qual que é a regra? O segurado especial ele pode contratar mão de obra na razão 120 dias ano civil. uhum, O que isso quer dizer? Eu posso contratar um empregado por 120 dias no ano. Por quê? Porque 120 dias é a média do tempo no Brasil para um período de colheita. Em média, gasta-se 120 dias. uhum, Isso para um pequeno produtor rural. A gente diz, a propriedade dele não é grande, ele já vai ter a mão de obra familiar, então por isso a gente tem essa particularidade de 120 dias civil. O que isso quer dizer? Posso contratar um empregado por 120? Posso contratar dois? Pode contratar dois. 120 dias? Não. É o quê? É a razão 120 dias ano civil. Ou seja, um empregado por 120 dias, dois empregados por 60 dias, três empregados por 40 dias, quatro empregados por 30. Por quê? O número de empregados vezes o tempo desse contrato não pode ultrapassar 120 dias no ano civil. uhum. E se passar, o que acontece? Ele é descaracterizado como segurado especial. E no caso, passa a ser um produtor rural, pessoa física. Ele passa a ser isso, ele passa a ser um produtor rural pessoa física. E qual que é o benefício de ter segurado especial, então? O segurado especial, ele não tem obrigatoriedade, em tese, tá? A legislação fala que não tem obrigatoriedade, de fazer recolhimento previdenciário. Como assim, Glaciar? Você não paga nada? Não é bem assim, não. É o quê? Eu não acabei de falar que o produtor rural ele é um contribuinte individual? Uhum, Então, o segurado especial ele não é um contribuinte individual. Ele já tem benefício previdenciário garantido por lei. Ele já tem, assim, se ele for segurado especial, cumprir a carência lá na frente dos benefícios previdenciários, ele não precisa recolher contribuição. Ele não precisa ir lá pagar aquele carnezinho, uhum, INSS, aquele carnezinho da capa laranja. Não precisa. Ele não precisa recolher. Ele já tem o benefício garantido em lei. Mas é só. Então tá. Então eu vou pegar um produtor rural aí, um pequeno produtor, vou ver se a área dele não dá, se dá 4 motos fiscais, e vou classificar ele como segurado especial e pronto. Não. Claro que o segurado especial ele vai ter algumas obrigações para fazer, tá? Mas assim, são obrigações muito simples. A gente vai falar disso já já. São uhum, obrigações assim, simples que até gerou polêmica. Por quê? Porque até então ele não tinha uma obrigação assim mensal
para se fazer. Uhum. Agora ele tornou a ter. Então isso é até uma polêmica. Eu vejo muitos colegas dizendo o seguinte: o e-social, aqueles colegas contra o e-social, né? Diz o seguinte: mas o e-social, a máxima do governo é o e-social não vai implantar nada novo. Mas o segurança especial não precisava fazer tal coisa. Agora ele está fazendo. Então ele implantou, ele trouxe uma obrigação nova. Em tese, ele trouxe essa obrigação nova apenas para o segurado especial. Uhum. Mas, gente, é como a Fran já disse, é algo tão simples de fazer, tão simples, que eu acho assim, irrisório o que o governo pede para o segurado especial fazer. Uhum. Entendeu? Exatamente. É tanto na questão, se ele não tiver empregado, ele é facultativo para o envio das informações pelo E-Social sem movimento, no início da obrigatoriedade, ou seja, do E-Social, da DCTF Web, ou então da sua atividade. Se ele não tem empregado, não tem essa necessidade de estar informando as informações para o E-Social, mesmo que seja sem movimento, né? Ao contrário das Exato. outras Aí empresas que têm que enviar. o que tem que tomar cuidado é o seguinte, até você falou uma questão aí que a gente tem que relutar, tem que confirmar o seguinte. Nós somos do departamento pessoal, a gente já tem esse conceito sem movimento. Uhum. O que é sem movimento? A gente pensa numa empresa. Sem movimento numa empresa é uma empresa que não tem empregados para o social, certo? Uhum. Beleza. Porque aí o produtor rural e o segurado especial, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? O que é sem movimento? É quando não tem nenhum movimento, Uhum. tanto de empregados quanto de remuneração, pagamento. Porém, o produtor rural e segurado especial, ele tem o evento 1260, que é onde a gente informa as comercializações. Então, gente, cuidado. Quando o produtor fala assim, não, eu não tenho empregados. Aí a pessoa, o profissional fala, ele não tem empregado, então ele tem movimento. Então não vou fazer nada. Mas espera aí. Para ser sem movimento, ele não pode ter empregados e não pode ter comercialização. Uhum. Exato. Muitos colegas pecam nisso. Por quê? Não é um erro, é porque a gente tem mesmo esse entendimento de sem movimento para o social é sem empregados. É porque existe essa particularidade na parte tanto do segurado especial como do produtor rural pessoa física, que a gente tem que estar enviando o evento 1260 quando ele faz a sua comercialização. Isso, exatamente. Aí é onde tem Muito a sua bem. particularidade das demais empresas, que no caso das demais empresas, caso ela não tenha movimento, mas mesmo que ela tenha a informação da nota fiscal, não tem empregado, não precisa ir essa informação precisamente para o E-Social, e sim na parte mais fiscal, que aquela precisa for optando pelo Simples Nacional, envia as informações do Simples, se for mais normal, que vai enviar o SPED, pede o SPED de contribuição, o SPED fiscal, os SPED da vida, né? Exatamente. A particularidade da área. Eu estou falando. Pois é, cada uma tem a sua particularidade. Então, Glaucivaldo, seguindo isso, houve uma alteração na legislação da parte do produtor rural, lá em 2018, onde ele fala que o produtor ele pode estar optando pela folha de pagamento e pela comercialização. E assim, existem muitas dúvidas a respeito dessa opção. Eu posso optar pela comercialização se eu não comercializo? Então, Não, pelo amor de Deus, não pode. Mas é dúvidas que a gente recebe sempre, e é algo bem simples de explicar. Vamos lá. Como você bem disse, o marco do fundo rural, certo? É assim, eu acho que eu tenho cara de fundo rural, sabe? Até o pessoal brinca. Porque quando alguém escuta fundo rural, eles já olham para mim e falam, tem a ver com você. O que é o problema? Em 2018, a gente, foi um marco eu digo que foi um marco da nova era do fundo rural. Vamos lá, primeiro, o que é fundo rural? O fundo rural, ele é o significado de fundo de amparo ao trabalhador rural. Esse é o significado do fundo rural. Então, eu disse trabalhador. O que isso quer dizer? Vamos simplificar. É uma caixinha
que o INSS tem para pagar os benefícios previdenciários dos trabalhadores rurais. Então, primeira coisa, eu vou responder assim, várias dúvidas aqui, que é o quê? Trabalhador rural, caixinha. Então, primeiro, fundo rural não dá direito à aposentadoria para o produtor rural que paga. É a primeira questão que a gente tem que deixar claro, tá? Por quê? O fundo rural, ele nada mais é que o quê? A substituição da cota patronal que as empresas pagam. Tem coisa exemplificar assim, entre empresas que a gente é acostumado, ele é o quê? Ele serve para como que o governo vai custear os benefícios dos trabalhadores rurais. Um auxílio doença, um auxílio acidente, uma aposentadoria, um salário maternidade da empregada rural. Como é que ele vai custear? Através do fundo rural, através desse caixinha. E o marco do fundo rural foi o quê? Foi a Lei 13.606, lá de 2018. Quem está começando a estudar agora, produtor rural, fundo rural, gente, é lindo, é maravilhoso. Mas eu que sou um pouquinho antigo nessa área, nossa, gente, no começo eu quase surtei, para vocês terem uma ideia. Se vocês estão surtando com SST, imaginem que eu passei, além de eu estar surtando com SST hoje, eu surtei com o fundo rural na época. Por quê? A gente sabe que no Brasil é muito divertido as leis. A gente sabe disso. Sim. Né? Até a Fran falou semana passada. Tira casaco, bota casaco. Então, igual a Dirce, né? Ah, vai ser dia 28. Ah, não, vai ser dia 25. Não, é dia 28. Foi a mesma coisa do fundo rural. O fundo rural, ele está na nossa lei 8.212, que é o regulamento da Previdência, ele está lá, se você procurar vai ter lá. Só que não vai estar escrito fundo rural, ele vai estar contribuição, uma contribuição, né, previdenciária para custear os benefícios previdenciários dos trabalhadores rurais. Vai estar escrito lá assim. Pois bem, isso está na legislação, está na lei. É assim, por um fogo de palha, uma certa vez, um bendito frigorífico resolveu entrar na justiça falando o seguinte: eu não concordo de pagar o fundo rural. Por quê? Porque o fundo rural, ele tem uma particularidade que é a seguinte: diferente da empresa comum, que é o quê? Por exemplo, a Fran vai saber explicar isso melhor do que eu, porque eu não estou mais no contábil. Eu sou contador, mas essa parte eu nem pratico mais. Que é o quê? Por exemplo, aquela questão de eu comprei uma mercadoria ST, situação tributária. Eu já recolhi antecipado, então aquela mercadoria vai ser isenta a partir dali. Aí eu comprei uma caneta, eu vendi para a Fran já recolheu esse ST, então se a Fran vender a caneta para a Heloísa, não tem mais imposto, não tem mais ICMS, está recolhido. Aí o fundo rural não é assim, o fundo rural é assim. Eu tenho uma cabeça de vaca, eu vendi a vaca para a Fran. Aí eu vou pagar. Aí a Fran vendeu a vaca para a Tayane. Vai pagar também. A Tayane vendeu essa vaca